Pronto, pessoal, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada e vamos dar início à disciplina de eletricidade, que é uma disciplina do módulo 1 do curso técnico de eletrotécnica. Então, a aula de hoje vai ser mais ou menos uma apresentação, apresentar um pouco o que vem ser a disciplina, vamos conhecer um pouco uns aos outros, falar um pouco também de como é que vai ser a dinâmica dessa disciplina e tirar dúvidas, que eu acho que é o principal ponto dessa nossa aula. O áudio está distorcido, alguém mais está com áudio ruim, está saindo ruim para vocês? Aqui tá ok. Alguém mais está com áudio ruim? Os demais Não. colegas. Pronto, os demais alunos, a maioria deles estão colocando aqui que está ok. Emanuel, deve ser alguma coisa, internet, algum pico. Saiu, acho que era realmente a internet. Depois volta. Então, eu preparei, então, pessoal, uns slides para vocês, tá certo? Para que a gente explane um pouco melhor o plano de ensino, mas o plano de ensino já está disponível para vocês na sala do Classroom, já coloquei lá no início da aula, e aí depois vocês podem ler com calma, tirar as dúvidas, colocar no chat, que a gente vai aos pouquinhos tirando essas dúvidas. Eu vou colocar aqui em modo de tela de apresentação. Acho que alguém colocou aqui algo no chat. Pronto, está resolvido a questão do áudio. Vou colocar aqui em modo de apresentação para ficar melhor. Muito bem, pessoal. Como é que nós vamos dar essa disciplina e como é que vai ser os trâmites dela, né? Trouxe para vocês aqui algumas informações gerais, informações essas que constam no plano de ensino. Tudo que eu coloquei aqui foi retirado do plano de ensino, apenas peguei e redefini em termos de slides para ficar melhor visual para todo mundo. Ela é uma disciplina do módulo 1 do curso técnico de eletrotécnica, né? Ou seja, é uma das disciplinas que você vê logo desde o primeiro módulo. É uma disciplina de 90 horas, significa dizer que nós vamos ter mais encontros na semana do que as demais disciplinas do curso. Está sendo ofertado agora no período de 2021.2, e o período de execução dela é justamente agora, de novembro até o dia 18 de fevereiro. É o período de oferta de execução dessa disciplina, né? Ela não tem pré-requisitos, porque é uma disciplina de ingressantes, ou seja, vocês estão ingressando no módulo 1, então ela já é ofertada para vocês. E os horários dos nossos encontros vão ser às segundas, quartas e sextas, né? No horário de 18 às 20 horas, nas segundas-feiras, nas quartas-feiras de 20 a 22 horas, e nas sextas-feiras de 18 às 22 horas, tá certo? O meu nome, sou o professor Emanuel Veras, eu sou um professor da área de Física, aqui da nossa instituição, tá certo? Esse aqui é meu e-mail institucional, qualquer outra dúvida ou pergunta que vocês queiram fazer, vocês também podem enviar para o e-mail, mas eu recomendo que a maioria das perguntas, ou todas elas, fossem direcionadas na sala do Classroom, até mesmo porque às vezes, uma pergunta ou dúvida de um colega é uma dúvida de um outro colega, tá certo? E aí, nesse semestre, estarei com vocês, ministrando essa disciplina de eletricidade. É uma disciplina mais voltada para a área da física. E eu vou estar aqui com vocês nesse semestre letivo, que nós vamos tratar a disciplina toda no período remoto, né? Então, toda a disciplina aqui, ela vai ser desenvolvida de forma virtual, remoto. Creio eu que a partir do próximo semestre nós temos uma boa probabilidade de nós retornarmos para o presencial. A gente ainda está aí na espera de indicadores para que a gente retorne. Se tudo estiver ocorrendo como está
a gente tem grandes possibilidades que no segundo módulo de vocês, que é no período de 2022.1, as nossas aulas sejam presenciais. Mas até lá, nesse semestre letivo, a gente vai desenvolver essa disciplina de forma remota, tá certo? E aí eu gostaria que vocês aproveitassem a exposição para perguntar tudo que vocês tiverem de dúvidas da disciplina. Tudo que vocês tiverem de curiosidade, o que, que vai servir no curso, se vou aprender, se não vou aprender. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem parar, me perguntar, que a gente explica direitinho, tá bom? Então, o objetivo geral da disciplina para o curso de vocês é que vocês tenham a compreensão dos princípios gerais e fundamentais do eletromagnetismo. Por ela ser uma disciplina de 90 horas, ela vai agregar conteúdo da primeira parte do eletromagnetismo, que é a eletricidade, onde nós vamos compreender desde os princípios iniciais, o que vem ser uma carga elétrica, até a parte de corrente elétrica. E a segunda parte, a gente adentra dos conceitos de magnetismo, que vem ser o campo magnético até campos induzidos. É uma disciplina que não vai ser, não tem como a gente explorar todo o eletromagnetismo de uma forma mais específica, mas a gente vai tentar trazer aqui para vocês a maior quantidade de conceitos, de exemplos, exercícios, experimentos, que vocês possam visualizar esses fenômenos, tá certo? E também encaixar eles dentro do curso de eletrotécnica. Então, o conteúdo programático para esta disciplina, de acordo com o PPC do curso, ela vai começar justamente com a eletrização e força elétrica, que é o nosso primeiro capítulo, onde esse capítulo tem como objetivo que vocês compreendam os conceitos fundamentais do campo do eletromagnetismo, que vem ser a eletricidade, com foco na eletricidade, que é justamente entender o conceito do que vem ser de uma carga elétrica, o que vem ser corpos eletrizados, entender que tipos de processos de eletrização ocorrem na natureza, e também a lei de Coulomb, né? Que é a lei que foi definida justamente para a gente compreender como que a força elétrica se comporta com a distância, tá certo? Deixa eu só minimizar aqui, porque como eu não estou conseguindo ver vocês, então alguém que vai entrando aqui sai a notificação, eu tenho que parar a apresentação para ver quem está entrando. Pronto. Aí eu vou aqui voltar a apresentação. Pronto. E aí, depois de nós abordarmos esse conceito inicial, que vem ser a eletrização e a força elétrica, a gente vai para o trabalho e potencial elétrico, né? A gente vai pegar o conceito do que vem ser trabalho, a gente joga isso dentro do conceito de campo e a gente vai ver que podemos definir o que vem ser uma diferença de potencial dentro do campo elétrico. E aí a gente vai verificar que uma partícula carregada dentro de um campo elétrico, ela vai sofrer um trabalho devido à força elétrica. Então, esses conceitos, eles vão ser construídos aos poucos, para que vocês compreendam justamente a natureza da força elétrica e o que venceu o campo elétrico. Depois disso, avançando mais o conteúdo, a gente vai depois falar de capacitores e associação de capacitor, compreender o que venceu um capacitor, compreender um pouco as propriedades desses condutores em equilíbrio eletrostático, como é que se dá o armazenamento de carga nesses capacitores, e, consequentemente, identificar esses capacitores em uma associação paralela ou em série e tirar propriedades disso, né? Depois disso, a gente vai conceituar o que vem ser corrente elétrica, a gente vai compreender o que vem ser a natureza da corrente elétrica, depois disso, definir o que vem ser energia e potência elétrica, efeito Joule, todos esses efeitos que estão associados à corrente elétrica. Depois, falar de resistores e as suas respectivas associações, o que vem ser um resistor elétrico, o que é que ele mensura, qual é o seu significado físico. Então, tudo isso a gente vai também ver depois.
E aí a gente fecha aqui a primeira parte, que é a eletricidade, com medidas elétricas, né? Onde o objetivo do capítulo é que a gente compreenda um pouco dos métodos mais usuais para a gente medir a intensidade de corrente, diferença de potencial, resistência elétrica, que são componentes aí de circuitos elétricos bem convencionais e com circuitos básicos, né? Aí depois disso a gente passa para a segunda parte do eletromagnetismo, que vem ser justamente o conceito do campo magnético. Então, esse capítulo ele traz justamente essas definições para que vocês compreendam o que vem ser o campo magnético, qual é a natureza do campo e, consequentemente, a força atrelada a esse campo, né? A gente vai ter sempre essa associação de campo e força, né? E aí, dentro do conceito de força magnética, a gente pode calcular algumas propriedades que estão intrinsecamente relacionadas ao campo. E, por último, a gente vai falar um pouco sobre indução eletromagnética, onde nós vamos aqui apresentar algumas leis que regem a corrente induzidas e também aplicações práticas, né? A gente vai calcular algumas correntes de autoindutância, o que são indutores, mas de uma forma mais branda, até mesmo porque tem um conteúdo a mais em relação a esses aspectos que, consequentemente, vocês irão ver nas demais disciplinas do curso, tá certo? E aí, essa parte do conteúdo programático é o que nós vamos abordar da disciplina, né? O que a gente vai iniciar da disciplina em si. Mas tem um aspecto muito importante que é a metodologia. Como que essas atividades de ensino remoto elas vão ser desenvolvidas? Consequentemente, eu não sei se vocês já estão familiarizados com o ensino remoto e também com o Classroom, o ambiente do Classroom. Então, é muito importante que a gente coloque aqui alguns pontos de discussão de como é que a gente se dá esse processo do ensino remoto utilizando aí o Classroom, tá certo? Então, basicamente, as aulas são ministradas através dessa plataforma do Google Classroom e também do Google Meet, né? A gente vai fazer essa junção dessas duas plataformas para que a gente possa aí desenvolver a disciplina. Uma coisa que eu tenho que repassar para vocês é que dentro das nossas normativas, o docente ele pode tanto escolher o que vem ser uma aula síncrona, como também ser uma aula assíncrona. Ou seja, a aula síncrona é quando a gente está agora, nesse exato momento, marcando horários de encontros presenciais no sentido virtual, ou seja, aulas ao vivo, onde a gente vai expor o conteúdo de no máximo até 1 hora. Basicamente é isso que a gente faz quando a gente faz aulas online ao vivo. A gente ministra um conteúdo de até no máximo 1 hora, a gente grava as nossas aulas e disponibiliza no Classroom para aqueles que, porventura, por algum motivo, não conseguiram assistir, estarem presentes. E também tem uma outra forma, que o professor pode gravar um vídeo, uma videoaula de até 30 minutos e postar naquele dia de encontro. Então, a nossa legislação nos dá a liberdade de nós percorrermos um ou outro caminho, tá certo? E, basicamente, essa aqui é a parte que a gente vai trabalhar dentro do ensino remoto, que é justamente trabalhar na forma de encontros virtuais, ou seja, com aulas síncronas. Em semestres passados, eu sempre trabalhava de forma assíncrona, eu sempre disponibilizava vídeos, materiais, gravava também, mas eu vi que muitos alunos não tinham bom rendimento, não se tinha aquele contato, e nesse semestre letivo eu vou priorizar de forma majoritária os nossos encontros aqui virtuais. Então, a maioria das nossas aulas serão aulas síncronas, ou seja, aulas ao vivo, para que a gente possa ter esse contato, para que a gente possa ter esse momento. Basicamente, a aula vai ter uma duração de 1 hora, exposição de conteúdo, discussão desse conteúdo, e diante desse mecanismo, a gente vai aí pegando os mecanismos de avaliação. Depois de feito a aula, a gente também vai colocar alguns materiais complementares, né?
são importantes esses materiais complementares para que vocês possam ter aí uma outra fonte de pesquisa. Eu posso também colocar livros, textos, resoluções de exercícios. Às vezes eu vou gravar uma resolução de exercício e colocar para vocês. Então, ou seja, são materiais complementares que vão auxiliar vocês no estudo da disciplina, tá certo? E muito importante vocês utilizar o fórum. O que vem ser o fórum? O fórum é quando eu vou postar algo para vocês e aí vocês têm ali no rodapé o chat. Vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas, tudo da disciplina. E eu acho muito interessante vocês fazerem essa comunicação usando a própria plataforma do Classroom, que é o nosso meio oficial de comunicação das nossas aulas. Evitem mandar alguma dúvida ou qualquer outra coisa para o e-mail, porque se dá uma dificuldade maior para responder. E dentro da plataforma é mais prático, porque assim a gente pode responder e todos os demais alunos eles podem visualizar essas perguntas e também as soluções, tá certo? E aí, os recursos didáticos, esses recursos eles são mais conhecidos, ou seja, a gente vai utilizar aqui como recurso didático computador, tablet, smartphone, aplicativos de captura de áudio e vídeo, aplicativos de digitalização de documentos, que é uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês, né? Essa parte de documentos, ela é importante porque às vezes a gente vai solicitar alguma coisa, vocês vão fazer alguma atividade, e aí há a necessidade de vocês tirar uma foto ou usar um aplicativo de escaneamento e mandar para o professor. E aí eu coloquei aqui para vocês um aplicativo que geralmente é usado na maioria dos alunos, e até mesmo eu uso, que é o ScannerCam, que é um aplicativo que tem tanto para o sistema iOS como também o sistema Android. Tem outros similares, fica a gosto de vocês, para facilitar na hora de vocês enviarem um trabalho. Às vezes eu posso solicitar que vocês façam uma questão, uma lista, por exemplo, uma prova, e aí vocês podem enviar pelo próprio Classroom através em formato PDF, tá bom? Então é bem importante vocês terem algum aplicativo de scanner, né? Mas é apenas uma sugestão. E aí como é que nós vamos fazer na avaliação? A avaliação nossa disciplina, ela vai seguir basicamente o que nós temos no PPC do curso e também na nossa resolução da organização didática, né? Ela prevê 4 avaliações ao semestre, onde 2 dessas avaliações elas vão equivaler à chamada média bimestral, né? Então, todo bimestre eu tenho que dar para vocês uma nota, e aí eu vou aqui fazer um planejamento de 4 avaliações. As 2 primeiras avaliações, ela vai equivaler a uma média bimestral, e as 2 últimas avaliações vão ser a segunda média bimestral. E aí, ao final de cada bimestre, a gente faz a média do semestre, que é justamente a média aritmética dessas médias bimestrais, e, consequentemente, o aluno que obtiver uma nota superior a 7, ele estará aprovado, né? No entanto, se o aluno não tiver uma média superior a 7 no bimestre, ele tem direito a uma recuperação, né? Recuperação essa que a gente vai programar para que ele recupere essa média bimestral. E no final, fazendo essa média aritmética, a média semestral no final do período tem que ser superior a 7 para que o aluno possa estar aprovado. Abaixo desse valor, ou seja, entre um valor de 4 até 7, por exemplo, o aluno tem o direito a fazer uma prova final. No entanto, na nossa organização didática, vem falando que isso só é possível se o aluno ficar de prova final em até 3 disciplinas. Ou seja, dentro daquelas disciplinas do semestre, por exemplo, se eu tiver um aluno que está com 4 disciplinas que ele precisa fazer uma prova final, pela nossa organização didática, ele não teria mais como fazer. Então, ele seria reprovado diretamente no módulo.
No entanto, como nós estamos nesse estado de pandemia e nós estamos em ensino remoto, existe uma flexibilização para essa normativa específica, né? Neste caso, o aluno ele pode ficar em mais disciplinas e, consequentemente, a gente pode aplicar essas provas finais ao final de cada semestre letivo, devido justamente a esse status. No entanto, quando nós retornarmos no presencial, basicamente essa vai ser a estrutura de avaliação, tá certo? E aí, caso o aluno vá para a prova final, a gente vai ter aqui a média final, que vai ser a soma, a média aritmética da sua média semestral, com a prova final dividido por 2, tem que ser maior do que 6. Uma outra coisa que vocês podem observar, que o aluno, para ser aprovado, ele também tem que ter uma frequência superior a 75%, né? Nesse estado de pandemia, a gente está como é que eu posso dizer, flexibilizando um pouco essa questão da presença, porque se torna meio complicado a gente registrar essas frequências, uma vez que a gente pode gravar e disponibilizar para o aluno, ele ver em outro horário. No entanto, eu vou utilizar esse critério nas aulas síncronas. Então, quando eu estiver na aula síncrona, eu vou solicitar que vocês deixem os seus nomes no chat da aula. Então, inclusive, a partir de agora, vocês podem digitar os seus nomes completos no chat da aula, para que eu possa verificar mais ou menos quem está acompanhando e qual é a frequência que vocês estão acompanhando nas aulas síncronas. Isso também vai ser um critério de avaliação, tá certo? Então, vocês podem já colocando aí no chat os seus nomes completos, porque aí vai ficar registrado e eu vou saber basicamente quem são os alunos que estão mesmo participando nas aulas síncronas, para até mesmo ter um levantamento no final da disciplina, para saber o que foi que aconteceu com aquele grupo de alunos que teve uma certa irregularidade quando a gente marca uma aula síncrona. E aí, pessoal, para a gente fechar essa parte de plano de ensino, a bibliografia básica desse conteúdo são livros do ensino médio e também livros que são mais destinados à prática de eletricidade nos cursos de eletrotécnica, né? E aqui a gente traz 3 destes livros que estão dentro do PPC do curso, que é o livro do Milton, que é Eletricidade Básica, o que a gente conhece do Ramalho, né? Que é de Fundamentos de Física, o volume 3, que tem um conteúdo de eletricidade de eletromagnetismo, e também tem do Eduardo Cruz, que é de Eletricidade Básica, e também tem esse conteúdo mais voltado para a parte dos cursos de eletrotécnica, tá certo? As aulas, elas vão ser basicamente orientadas pelo livro do Ramalho, com algumas outras colocações desses outros 2 livros. E aqui eu trago uma bibliografia complementar, que é de um livro de ensino superior, mas que a gente não vai adotar ele como sendo um livro do curso, apenas pegando alguns exercícios, alguns desafios que a gente pode trazer um pouco para o curso técnico, para que vocês se envolvam mais na fundamentação e também na resolução de alguns problemas físicos, né? Para que vocês possam aí estar vendo basicamente o quanto que a gente pode adentrar dentro da física nessa parte de eletricidade e magnetismo, tá bom? Bem, então basicamente essa foi a exposição que eu gostaria de fazer para vocês, mostrando um pouco de como é que vai ser a disciplina, como é que vai ser o processo avaliativo, como se dará a dinâmica de aula, né, em relação ao ensino remoto, e basicamente esse vai ser o nosso curso. Então hoje a gente tem esse primeiro contato, essa primeira apresentação, a gente dá essa primeira abordagem em relação à disciplina. A partir de quarta-feira a gente já vai começar com os conteúdos, e eu já vou deixar logo uma lista de exercícios para vocês na própria quarta-feira, porque aí vocês têm um tempo maior já em contato com a lista de exercícios, que à medida que nós formos avançando no conteúdo, vocês já podem ir trocando ideias, conversando com um e com o outro, para que a gente possa ir
desenvolver as atividades, tá bom? E aí fica agora o momento aberto a vocês, para que vocês possam fazer perguntas, fazer alguma curiosidade, algum questionamento, qualquer coisa que vocês tenham aí em dúvida em relação à disciplina. Fica aqui um momento para que vocês tirem essas dúvidas, caso vocês tenham também, né? Nenhuma curiosidade? Está ótimo. Vocês já viram esse conteúdo? Vocês já tiveram contato com esse conteúdo anteriormente? Alguém Só na aqui, escola, professor. só na escola? Algum de vocês aqui nunca teve contato? Estou trabalhando agora esse conteúdo com a professora. Ah, você está trabalhando agora esse conteúdo com a professora. Pronto. Alguém mais aqui nunca teve contato com esse conteúdo de eletromagnetismo? Sobre eletromagnetismo, eu vi um pouco no curso que eu fiz de NR10, que eu estou emitindo o registro do CREA, e foi preciso fazer esse curso de NR10. Aí eu vi muita coisa sobre eletricidade, eletromagnetismo, né? Mas em sala de aula não é a primeira vez. Pronto, tá ótimo. Foi uma oportunidade de nós começarmos a explorar esse conteúdo. Paulo, você levantou a mão? Paulo da Cruz Mendes. Professor, boa noite. Boa noite aos colegas. Boa noite. Professor, aí eu creio que não ficou dúvida em relação à explanação ao plano de ensino, porque esse foi muito didático e acho que não ficou dúvida. Em relação ao conteúdo, seria o mesmo conteúdo do ensino médio, que a gente viu lá de eletricidade e eletromagnetismo, aquele do terceiro ano do ensino médio? Isso, o indicado no PPC do curso é que a gente siga o conteúdo do ensino médio. Inclusive, as referências são do ensino médio, tá certo? Só que aí eu vou fazer sempre um desafio, colocar sempre algo a mais para que vocês tenham essa diferenciação do que vocês estão vendo do ensino médio com o que vocês podem ver um pouquinho a mais. Mas também não é nada absurdo, e todas essas partes que eu vou cobrar o a mais, essas coisas eu não vou cobrar em avaliação, e nem prova, e nem usar critério de avaliação. Eu vou só mesmo colocar para vocês a nível de curiosidade, para que vocês tenham a curiosidade de saber. Ok. A Elisângela está perguntando se eu posso disponibilizar os horários das aulas no grupo de WhatsApp. Posso sim. Eu creio que o professor coordenador, que é o professor Samuel, ele vai colocar esses horários não só da minha disciplina, como de todos, tá certo? E em breve, essa semana, vocês também podem ter acesso aos horários no site do IFP, né? Acho que até sexta-feira a gente está colocando todos os horários de todos os cursos desse semestre letivo no site do IFP, na página do campus, tá bom? Mais uma fonte para que vocês possam aí buscar informação. Mas mesmo assim eu vou pedir para o professor Samuel divulgar no grupo de WhatsApp de vocês, que aí fica mais prático, mais rápido, né? Alguma coisa mais, pessoal? Até aqui o momento isso é mais tranquilo, né? Só foi uma primeira apresentação. É mais para que a gente possa se familiarizar um pouco sobre sobre o que vem ser a disciplina. Mas eu acho que a partir da próxima semana a gente já tenha um conhecimento maior com o início das atividades. Um aluno, é o Lineker, desculpe se eu pronunciei errado, colocou que o site ifpix.com.br está fora do ar, mas esse realmente está fora do ar porque esse não é mais o nosso site. O site é mesmo www.ifp.edu.br e lá você vai clicar no Campus Pix. Aí vai estar todo o material do Campus Pix lá. Esse domínio ele não está mais funcionando. Vocês podem
buscar as informações diretamente no site do Instituto, né? www.ifp.edu.br. Aí lá vocês podem procurar em campo e lá vocês podem, pronto, aqui o Paulo da Cruz já colocou, justamente esse link. Esse link aí vai direcionar vocês na página do Campus Picos, onde vai ter todas as informações do Campus Picos. Todos os nossos informes, todos os nossos documentos, tudo nós vamos colocar nessa página do site do Instituto Federal, tá bom? E aí, em breve, vocês podem ir em cursos, e aí vocês podem selecionar os cursos de vocês, que vai estar lá também o PPC do curso e também os horários desse semestre letivo. Nós estamos preparando essa semana para que o setor responsável pelo site possa estar colocando essas informações, tá bom? Mas assim que elas forem colocadas, a gente comunica a todos. Pois bem, pessoal, pois caso vocês não tenham mais nenhuma pergunta ou dúvida, a gente encerra por aqui esse nosso primeiro encontro e vou depois disponibilizar essa gravação no nossa sala do Classroom, tá certo? Então, a gente já pode ficar por aqui para esse primeiro encontro, essa abordagem mais suave, e aí na quarta-feira a gente já começa com os nossos assuntos, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa noite e até quarta-feira. Vou encerrar agora a gravação. Ok, boa noite. Boa noite.